Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petit Poisson e dessa vez está rolando mais um vídeo da coluna Mais Legal D. Para você que está chegando agora, para você que não conhece, é o seguinte: essa coluna é uma votação. Vocês escolhem o livro e aí eu venho para bater o papo aqui, falar um pouquinho mais do livro escolhido, enfim. E como é que ela funciona? Todo início do mês eu faço uma votação, né, com todos os livros que foram ao ar, as resenhas foram ao ar no mês anterior e vocês escolhem. Quando o livro faz parte de uma série, eu falo, além daquele livro, os anteriores, ou, né, enfim, o que eu tô esperando, se não for o último livro de uma série, o que eu tô esperando pros próximos. E quando ele é livro único, eu também falo dele, faço comparações com alguns livros e dá pra gente bater papo, falar um pouquinho mais, dá pra falar coisas que a gente não fala na resenha. E esse vídeo, ele é o mais legal em relação a outubro. Então, outubro foram resenhados bastante livros, né? Teve bastante coisa resenhada. E o livro que venceu, ele faz parte de uma série. Na verdade, ele é uma trilogia. Ele faz parte de um gênero que não sou muito fã, né? Mas, engraçado, eu gostei muito dessa série. E esse livro, que é o último livro, foi um final esmagador. Eu curti bastante. Hoje eu vou falar um pouquinho de Champion, o último livro da série Legend. Falar um pouquinho mais dessa série, essa distopia aí que foi, vamos dizer assim, foi uma das poucas distopias que eu realmente curti. Eu acho que posso colocar ela junto com Feios. E são assim, as duas únicas distopias que eu realmente lembro logo que eu penso em distopia e indico primeiro. As outras, apesar de ter lido, não achei que foram tão relevantes. Então vamos começar por Champion primeiro, que foi o livro que venceu, e depois eu falo um pouquinho dos outros dois. Bom, distopia, para quem já me ouviu falando aí nos vídeos ou até em algumas resenhas, vocês sabem que tem toda uma brincadeira com os três livros, né? No primeiro livro, a menina geralmente descobre que a sociedade não é bem daquele jeito. No segundo livro, começa uma jornada e tem a entrada do segundo protagonista, né, vamos dizer assim, a outra ponta do triângulo. E no terceiro livro, a protagonista, ou protagonista, enfim, vira o símbolo da revolução, né? Então ele que vai ser um dos responsáveis aí por liderar, por participar da revolução, enfim, né? Então a gente está no terceiro livro, essa coisa de ser o símbolo da revolução é óbvio que acontece. Também seria, vamos dizer assim, diria que o livro é perfeito, mas não tem nada disso que eu sempre comentei. Tem. Pra mim, é algo que já tá rolando nos livros de distopia. Deve estar lá um pequeno manual dizendo como fazer sua distopia, deve ter esse gênero, porque todos os livros têm seguido essa linha. Só que o que eu acho que foi diferente em Champion foi que, assim, para início de conversa, a trilogia, ela foi realmente pautada nessa sociedade militar, que é um diferencial, e o livro, ele conta muito isso, ele não fica focando em outros detalhes, ele conta dessa ideia, o que essa ideia fez com o povo, o que as pessoas pensam, o que é verdade, o que não é. E o livro foi evoluindo, né? Começa isso em Legend, em Prodigy a gente tem uma elaboração disso um pouco melhor. E em Champion é o final, porque assim, a gente acha que muitas coisas não iam acontecer, porque no livro anterior, meio que o Day bate e fala, não quero mais ver isso, a June fala, não, a gente não vamos mais pedir isso pra ele, vice-versa, não sei onde ele está, blá blá blá. E no terceiro livro você vem com aquela questão seguinte, cara, o bicho tá pegando, a sociedade tá ao war, e o que a gente vai fazer agora, sabe? Será que a gente volta atrás? Será que é aquele pensamento seguinte, eu sendo feliz, sozinha, vale? Ou eu sabendo que eu vou ser infeliz, mas eu vou poder salvar muita gente, vale, entendeu? É meio que esse é um grande dilema desse livro. Às vezes a gente precisa abrir mão da nossa felicidade para, né? É meio que a teoria do salvar vidas. Às vezes você pensa, eu vou perder uma pessoa e salvar 1 milhão, né? Ou eu vou ganhar aquela pessoa e perder 1 milhão, entendeu? Apesar de muita gente não concordar, porque no final pode ser que aquela única pessoa que vá morrer seja uma pessoa muito importante para mim. Então é óbvio que eu não concordaria. Mas na técnica do todo,
se você perder um para ganhar 1 milhão, é muito mais importante do que você salvar um perdendo 1 milhão, né? Então a gente tem um pouco isso. E o livro fala um pouco disso. O livro fala dessa questão de se transformar no símbolo da revolução e como isso vai afetar na vida pessoal deles, tanto do Day quanto da June. E todo o aparato de revolução, o mundo extra que a autora criou, porque durante os 2 primeiros livros a gente só tá nos Estados Unidos aí, né, pós-guerra, distópico que ela cria. E quando a gente chega no 3º livro, a gente vê que tem outros mundos, a gente vê que tem coisas muito melhores, inclusive. Essa sociedade que ela tá, que ela conta, né, que a gente está inserido através do livro, ela talvez seja uma sociedade pobre. E quando a gente vê além daquilo, a gente fala, nossa, tem coisas melhores, e por que isso não chega lá? É quando você tá lá naquele meio e fala, eu também quero esse tipo de liberdade, esse tipo de ideia, você começa a se questionar se tudo que você fez valeu a pena. Então, o livro ele tem muito questionamento, ele tem muito fechar essas pontas em relação ao que estava aberto nos anteriores. Então, assim, a gente tem um Day que brigou a vida inteira pelo sistema, e concordo que tinha que brigar, mas em compensação tinha coisas que ele não sabia e aos poucos foram sabendo, ele foi conhecendo. E assim, não que os fins justifiquem os meios, mas tem coisas que a gente precisa considerar, né? Então assim, toda vez que a gente está no papel de liderança, a gente precisa considerar muitas coisas, que às vezes quem não está no papel não entende. Então, foi um livro bem intenso. É um livro que você vai ficar com o coração muito na mão, do início ao fim. Um ponto que eu sempre reclamo na distopia é que as distopias têm muitos romances. Muito. E nesse foi exatamente ao contrário. Quase não tem romance. Então, quando eles meio que estão juntos ali, você fala, ai, tem que ficar bonitinho, beija, sabe? Tem aquela coisa meio boba, assim. Eu não sei se vocês leram e sentiram isso ao longo da trilogia, mas às vezes eu ficava, eles têm que ficar juntos. E aí não ficavam, né, por algum motivo. Eu falava, droga. Então, ficou exatamente ao contrário. Tipo, por quase não ter romance, por quase não ter esse detalhe que nas outras distopias chega a ser chato, você pede aquilo um pouco, né? Você fala, mas eles ficam bonitinhos juntos, não briga com ele não, né? Não briga com ela não. Você pede isso a mais pra ficar bacana, pra poder se divertir, pra poder ficar aquela coisa graciosa. Então, assim, Champion foi um livro que me surpreendeu, teve muita reviravolta, teve muitas coisas que eu não achei que fosse acontecer por já terem meio que batido o martelo no livro 1 e principalmente no 2º livro. E aí vem toda aquela coisa que você fala assim, cara, não. Porque o final do 2º livro, ele foi muito intenso, sabe? Ele foi meio que uma ruptura, sabe? E aí eu falei assim, cara, o que vai ser desse 3? Apesar de saber que vinha a questão da revolução, e claro, tipo assim, quem tá acompanhando, a gente sempre espera que tudo seja resolvido, né, gente? Todas as distopias meio são isso, não tem como a gente falar que não, tipo, todo mundo morreu. Não é bem assim que a banda toca, né? A gente sabe, por mais que eu não queira, assim, falar e dar spoiler, claro, não vou dizer quem morre, quem não morre, como é que quem fica com quem no final, mas assim, a gente sabe que a sociedade, de um modo geral, né, vai ser combatida, porque todos os livros distópicos são assim e é o que todo mundo quer. Mas como isso é feito e quanto tempo isso leva, as questões de negociação que foram importantes. E mesmo com o final do livro, o final não é esse cor-de-rosa. Na verdade, o ponto que foi muito chocante no final é porque a autora bota um epílogo de 10 anos pra frente. E eu acho que, cara, assim, a maioria dos livros, principalmente série, falta um epílogo pra mim. Porque você acompanha aquele momento da vida do cara. O cara luta ali, né? A cara, enfim, luta ali pra mudar o mundo. E depois, beleza, o cara fecha a porta e foi embora. Não, sabe? Nesse livro, como ela bota um epílogo, ela conta um pouco, né? Os personagens contam um pouco como é que foram a vida deles depois desse fator que mudou o mundo deles, né? Na verdade, tinha mudado 2 momentos. O antes da revolução, né? O antes de virar esse mundo distópico, ou esse mundo, essa sociedade ruim. E depois que eles fizeram essa quebra, como isso fica. E esse epílogo, gente, tipo assim, foi um dos capítulos mais intensos do livro. São, sei lá, umas 5, 10 páginas. O capítulo nem é tão grande assim, não.
Mas ele foi muito intenso e a autora fechou os poucos pontos soltos que faltavam. Então, assim, faltam epílogos nas séries, principalmente séries grandes ou séries que tenham muitas reviravoltas. Então, assim, leiam, não leiam esse epílogo, não leiam. Eu sei que tem muita gente que corre para ler as últimas páginas do livro. Não faça isso, porque se você fizer isso, você vai ler uma história que tá tipo 10, 15 anos na frente do que tá acontecendo no livro. Então você não vai entender, você vai ficar meio pé da vida, você vai ficar chateado e você não vai entender o porquê que aquilo aconteceu, beleza? Então nada de ler o finalzinho de Champion. Falando dos outros livros da série, vem aquela questão, né? Andy, você não gosta de distopia, por que você gostou dessa série? Eu acho que o que eu gostei dessa série foi, apesar da sociedade distópica dos outros livros criar uma coisa mirabolante, que às vezes é bacana e com o tempo ela passa a ser, vamos dizer assim, corrompida, a gente sempre teve uma força militar. Pode dar o nome que quiser, mas a gente sempre teve uma força militar. E Legend não. A autora vai na contramão e ela cria que a própria sociedade, né, a força militar, é a dona da sociedade. É ela que manda. Então você tem dois poderes num único universo. Então você tem uma sociedade que é dominada por esses militares, que são eles que estão mandando e são eles que têm a força para coibir as pessoas de fazer revolução e afins, né? Você não tem dois pontos distintos, você tem tudo numa única coisa. Então, a gente tem exatamente o seguinte, quem deveria punir, né? Quem deveria olhar para aquela sociedade que ela fosse certinha, é a mesma que comete os crimes, vamos dizer assim. Então é muito louco você estar envolvido nisso. E a autora soube trabalhar isso nos 3 livros, ela soube colocar isso na história dela de uma forma muito importante, de uma forma muito interessante, que não fica chato. Você começa a tentar entender que certos personagens obedecem à hierarquia militar, que é filho, faço o que eu digo, né? Não faço o que eu faço. Você tem que seguir uma ordem, você não pergunta por ela, o cara pergunta, salta, você só vai perguntar da onde, que horas, você não questiona isso. E quando as pessoas começam a questionar, quando as pessoas começam a pensar, é onde começa o conflito. Então Legend começa um pouco do conflito aí, né? Tipo assim, tá, você mandou eu pular, eu vou pular por quê, filho? Vamos discutir isso melhor, sabe? Então você começa a vir com esses questionamentos. Aí a gente tem o Day, que é um adolescente que tá foragido de todo um sistema, e aí você fica se perguntando, cara, por que ele tá foragido? Por que as pessoas querem ele, né? Por que a sociedade quer ele? E você começa a entender quem é essa sociedade por baixo dos panos. Então, por ter 2 narradores, a gente tem o Day, que é o malvado pela sociedade, e a gente tem a June, que é a menina da sociedade. Ela é uma menina prodígio, vamos dizer assim. Ela tirou nota alta no teste e ela acha que o mundo é perfeito, porque ela não questiona a sociedade, até o momento que ela começa a questionar. E quando ela começa a questionar, ela levanta e fala, cara, por que estão procurando o garoto? Por quê? O que ele fez? E aí a história começa a se desenvolver. No primeiro livro, é mais um jogo de gato e rato, porque ele quer entender por que ela tá atrás dele, ela quer entender quem é esse cara e por que toda a sociedade está atrás dele. No segundo livro, a gente tem essa coisa mais de, opa, alguma coisa está acontecendo, tem uma grande reviravolta no primeiro, entra, vamos dizer assim, o segundo garoto da história, né? Numa posição até de mais destaque, digamos assim, começa todo um questionamento novamente o que vai acontecer, né? Tá, se a gente seguir por assim é assim, se a gente seguir por aqui é assado, se a gente seguir pela frente é desse jeito. Então o livro vai aumentando algumas pontas. Então a autora veio costurando isso muito bem. Ela não deixou um montão de coisa aberta de um livro pro outro, sabe? Ela não abriu uma coisa lá no primeiro e só foi fechando na última página do terceiro, não. Ela veio respondendo coisas e aos poucos ela abria mais perguntas. Então isso fez com que Champion fosse muito bacana. Eu gostei muito da leitura. Foi uma leitura que não me deixou, tipo assim, eu não me irritei com os personagens. Eu achei que ela era bem sucinta, os capítulos são sucintos, então a autora desenvolve a história e explica um pouco, ela não fica enrolando e mastigando, sabe? Um livro que você fala, caraca, eu poderia ter juntado 3 livros num só. Talvez poderia ter juntado alguma coisa, tipo, ter feito 2 livros, poderia, né? Mas eu acho que a autora, ela conseguiu meio que ter visão de o que eu quero que apareça no livro 1, o que eu quero que apareça no livro 2, o que eu quero que apareça no livro 3. Você vê isso bem marcado.
Poderia ter algumas mexidas, poderia ter um posicionamento diferente, alguma coisa ser cortada, alguma coisa ser esticada, óbvio que sim, mas eu acho que de um modo geral a trilogia funcionou. Foi um livro que você lê e esperava por mais. Eu sempre terminava os livros esperando por mais. Por isso foi um choque esse epílogo no Champion, porque você sabia que não ia ter mais e ao mesmo tempo você queria que as coisas terminassem de forma positiva. Todo mundo quer que termine de forma positiva. Eu acho que ninguém quer entrar numa história meio sabendo que vai morrer, sabe? Não, você quer de uma forma bacana, você quer de uma forma bonitinha, vamos dizer assim. Então, é uma distopia que ela fugiu um pouco dos padrões que a gente tem. O foco não teve romance, isso eu acho que é um ponto muito positivo. A autora realmente focou no mundo distópico, o que às vezes eu também sinto falta. Porque assim, eu gosto da ideia da distopia, tá? Eu gosto de você pensar num futuro. Mas eu acho que a maioria das distopias elas se perdem nessa história. O cara monta uma distopia, um enredo até interessante, e se esquece daquele enredo no futuro. Então ele pensa no presente uma coisa, vamos dizer assim, que é podre no futuro. E aí fica, beleza, tá todo mundo vendo um mundo cor-de-rosa. E você sabe que não é assim. Tá acontecendo luta, né? Lutas estão acontecendo, as pessoas estão morrendo. A sociedade lá, enfim, ela tá atrás de certas pessoas ou de todo mundo que não é contra. E aí parece que todo mundo tá na praia tomando drink colorido na festa. Muitos livros aparecem isso. E não é o caso dessa trilogia. Eles sempre mostravam eles se escondendo, eles fora da visão, tipo, não, vamos usar nomes e codinomes porque a gente não pode ser pego. Então, assim, a autora teve uma preocupação em pensar, vamos dizer assim, em criar uma história no futuro e ambientar essa história nisso que ela criou, sabe? Ela realmente estava com a cabeça lá. Ela não é uma coisa que eu crio no futuro, imagino e tô pensando hoje, sabe? Hoje a gente pode dar o luxo, vou na praia, não sei o quê. Mas será que num futuro que eu não posso fazer um montão de coisa, eu poderia agir desse jeito? Não, né? Será que eu não deveria, sei lá, se eu tô falando contra alguma coisa, eu deveria estar me escondendo, eu deveria estar fazendo planos e tomar cuidado com quem eu falo, com quem eu me alio. Tem essas coisas essa história, e aqui a história é redonda, vamos dizer assim. A autora faz esse pensamento, então você realmente fica naquela sequência de que, meu Deus, qualquer hora vai dar merda aqui, eu não posso sair muito disso. Então foi uma das poucas distopias que realmente eu acho que, vamos dizer assim, ela tem mais acertos do que erros, né? Ela vale muito a pena, por isso eu realmente indico pra vocês. Acho que se vocês ainda não leram, deem uma chance. Se você já leu o primeiro ou o segundo livro e tá esperando por Champion, leia com segura o coração e vai, né? Segura aqui, dá a mãozinha aqui pra mim, vem com tudo pra ler. E não leiam esse último capítulo, gente, porque senão vocês não vão entender, vocês vão ficar muito pé da vida. Vocês vão ficar tristes, se preparem lencinhos, porque vocês vão chorar em alguns momentos. Tem uns momentos meio tensos, que você fala, isso não pode acontecer. Mas tem muita ação, tem muita reviravolta, tem bastante coisa pra acontecer aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham se divertido e espero que vocês leiam Champion e curtam. E é isso. Rolou mais um pouquinho aqui de O Mais Legal De, falando de Champion, mas também botando uma lenha na fogueira em Legend e Prodigy, que são os 2 livros anteriores dessa série. E a gente fica no aguardo pra ver se a autora, né, que é a Mary Lou, se ela vai escrever mais coisas, enfim, né? De repente, assim, eu gostei do jeito que ela escreveu. Vamos ver se ela traz coisas novas pra gente avaliar aí. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram esse vídeo aí, dê um curtir, tá aqui embaixo um curtizinho. Se você ainda não está inscrito aqui no canal do blog, né, no canal do Mon Petit Poisson, se inscrevam. Além do YouTube, o blog tá nas redes sociais. Eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, eu tô lá no Facebook também, para vocês se divertirem bastante. Tem um montão de coisa, tem muito vídeo no canal. Então é isso. Aproveitem, divirtam-se. Vejam aí os outros vídeos, né, de resenha, do resumo, do blá 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 literário. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo dessa coluna, ou até o próximo resumo do blog, enfim. Super beijo e tchau, tchau.